em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Joel. Boa noite, irmão e irmã. Boa noite. Que satisfação celebrar com os irmãos, rever amigos e amigas e também conhecer mais gente nova da nossa grande família na fé. Eu trago o abraço da Igreja Batista de Jordanópolis. Recentemente o pastor Joel esteve lá conosco e quando nós o ouvimos pregar e fomos tão abençoados, a igreja ficou muito impressionada, foi edificada, e quando ele me convidou para vir aqui e para falar para as famílias, eu pensei, que furada, não? Então, eu me sinto meio que um leão na cova dos Daniéis agora, ainda mais ouvindo sobre as palestras que já aconteceram, ouvindo falar sobre neuroatipicidade, é uma coisa nova na minha vida. Há 2 anos eu fui laudado como autista, suporte 1. E a minha esposa é psicopedagoga, ela vivia dizendo, você é autista, você é autista. E eu pensava, só está querendo me encher a paciência. E uma família chegou na nossa igreja com problemas, um casal, e nós os aconselhamos durante 3 meses, pela graça de Deus, foi um aconselhamento com êxito, eles se sujeitaram ao Senhor, à palavra, e no final do aconselhamento o homem falou assim, até que enfim, Deus colocou na minha vida um pastor que me entende. Eu falei, irmão, que isso, né? Obrigado pelo elogio, pela confiança. E ele é autista. Ele falou assim, não, porque como você é autista, você me entende bem. Eu falei, rapaz, me chama de corintiano, mas não ofende assim, né? E eu fui até o neuro, fiz aquela bateria de exames, fiz uma entrevista que foi devastadora, nós quase entramos em guerra no consultório. Depois eu fui para o Instituto de Criminalística aqui de São Paulo, com o pessoal de assistência social, com psicólogo especializado, e o laudo foi confirmado, então eu sou neuroatípico. E isso é bem interessante porque nós ainda temos um preconceito muito grande em relação a isso. E de verdade, há cada vez mais pessoas manifestando neuroatipicidades em diversas áreas. E essas pessoas, elas não são tão diferentes de nós, a não ser no caso em que elas realmente precisam de ambientes mais acolhedores, elas precisam de um espaço mais adequado, mas principalmente elas precisam muito do nosso respeito, da nossa consideração, do nosso amor, da nossa empatia, porque são alvos da graça de Deus, tanto quanto todos nós somos, e também com o tratamento adequado, com o acompanhamento especializado, com o cuidado necessário, como você eventualmente precisa para a pressão arterial, para ser controlada, como eventualmente você precisa para o intestino funcionar bem, como você eventualmente precisa para o coração continuar bombeando sangue para todo o organismo. Na medida em que essas pessoas recebem o cuidado, a atenção profissional, a vida se desenvolve muitas vezes com total naturalidade, com total autonomia. E tratar disso na igreja é muito estratégico, porque se aqui nós não amarmos e não acolhermos devidamente, afinal, o que nós estamos fazendo como sal e luz nesse mundo, não é? Bom, antes de falar sobre família, eu pedi autorização ao pastor Joel. Eu recebi na semana passada cópia de um livro que eu escrevi e ele deve ser publicado daqui 10 dias. É um livro que fala sobre formação espiritual, sobre maturidade na fé. O título é Metamorfose da Fé, como Deus transforma a nossa essência. E o que esse livro está tratando? De um problema muito sério e que eventualmente não é lidado da forma correta na igreja cristã. Você sente, às vezes, uma diferença muito grande entre a fé que você tem e a maneira como você vive? Você vem aqui e celebra, e canta, e ora, e ouve a palavra, e sai impactado, e sabe que aquilo foi alimento espiritual sólido,
mas na segunda-feira, quando você chega no trabalho, você nota que são dois mundos diferentes e você não quer mais sair do culto, porque é o lugar que você tem paz, é o lugar em que você se sente abençoado, mas quando você está na rotina de vida, como é difícil colocar a fé em prática, como é difícil conciliar a tua profissão com o que você acredita da palavra de Deus, da verdade de Deus. Eventualmente acontece na família, você sabe tantas coisas, mas você tem explosões de ira, você se sente tão egoísta em muitos momentos, e não é falta de conhecimento da verdade de Deus, porque talvez você já seja convertida há 3, 5, 10 anos, mas você percebe que há uma diferença entre o que você crê e como você vive. Esse livro vai tratar exatamente dessas questões, sobre como praticar disciplinas espirituais, como fazer o diagnóstico bíblico da nossa vida, da nossa situação, e também como evitar as saídas fáceis, porque hoje você tem tanto manual de transformação para a vida, de uma semana, de 21 passos, de 40 dias e por aí afora, como se a transformação fosse algo que, se você encontrar a fórmula certa, ela vai acontecer. E a Bíblia não apresenta necessariamente uma fórmula. A Bíblia apresenta uma proposta: andar com Jesus, sujeitar-se a Deus em todas as áreas, adotar certos hábitos, certas disciplinas, sem idolatria quanto a estes hábitos, porque o poder transformador vem do Espírito Santo de Deus. Conforme está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é muito conhecido, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não sejam moldados conforme este mundo. Não adotem as formas aparentes, as formas exteriores deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa mesma palavra do sede transformados de Romanos 12, 2, ela acontece uma segunda vez em 2 Coríntios 3, 18, quando o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 18, Paulo faz uma contraposição entre o ministério de Moisés na antiga aliança e fala: nós não somos como Moisés, que cobrimos o rosto com véu, mas com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados com glória cada vez maior na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então o livro trata disso, e se você se identifica, se você sabe que precisa ter mais maturidade, crescer mais na semelhança de Cristo, se você conhece alguém que precisa de conteúdo bíblico e relevante, é uma boa opção, e todo o valor que eventualmente for arrecadado será encaminhado 100% para a obra missionária. Isso aconteceu alguns anos atrás, em 2013, quando Deus me permitiu publicar um livro devocional. Falava com o irmão há pouco a respeito disso. 4 igrejas nasceram daquele projeto em Feira de Santana, através do nosso amigo pastor José Cerqueira. Atualmente a 4ª igreja será plantada lá, e tudo começou, tudo nasceu fruto daquela obra, daquele livro. E se você adquirir, se você tiver esse interesse, você tanto vai crescer espiritualmente, vai ser edificado, edificada na fé, quanto também vai participar da expansão do Evangelho. Bom, dito isso, nós vamos falar nesta noite sobre valores que sustentam a família em um mundo de transformação. O mundo ataca a família, você já deve ter percebido isso. E por quê? Você também já sabe, a família é a primeira, é a principal e é a melhor instituição que Deus criou para a vida humana.
Você sabe quando a família nasceu, Gênesis 1, 27, 28, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, homem e mulher os criou. Gênesis 2, 24, que é a definição de família que nós usamos: portanto deixará quem? O homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a quem? A sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa é a nossa definição de família. Nós usaremos aqui exclusivamente a definição bíblica de família. Um homem que se une a uma mulher diante de Deus e da sociedade e que perpetua um plano de Deus, gerando descendentes, fazendo com que o mundo seja povoado. E essa questão de povoamento é assustador, né? Hoje a população do mundo, alguém tem noção de quantidade aproximada de pessoas? 8 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Mas estima-se que a população brasileira continuar crescendo até 2031. E a partir de 2031 a população brasileira vai atingir um platô e vai entrar em declínio a partir de 2040. Se Deus nos der o tempo, a vida, se Cristo não voltar até lá. Porque a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nascem hoje no Brasil, já está sendo muito próxima à taxa de mortalidade. Mas como a população, nós estamos envelhecendo mais, estão nascendo menos pessoas, estima-se que a partir de 2040 o Brasil vai ter uma queda populacional. Como já está acontecendo com a Europa, hoje eu lia sobre o Japão. O Japão atualmente voltou a ter a mesma população de 1989. E estima-se que em 2040, o Japão, que atualmente tem 130 milhões de habitantes, terá algo em torno de 80 milhões. E só pelos números é possível ver um ataque à família, porque as pessoas não estão se casando, ou estão se casando cada vez mais tarde, e principalmente, pastor. Se a Ana estivesse aqui, eu perdi o café à noite, viu? A propósito, a Ana, minha esposa, não pôde nos acompanhar. Nós estamos recebendo também um pastor lá na IBJ, o pastor Roberto Naves Amorim, a Cláudia. Então, por isso, a minha esposa não pôde chegar aqui. Mas quando a gente vê o pessoal, a juventude abaixo de 30 anos, essa gente não quer ter filho. É uma onda social que está acontecendo. As pessoas não percebem. Por exemplo, eu conversava com a minha filha, com o meu futuro genro. Eles estão namorando, planejam casar o ano que vem, ou 2028. E aí perguntei: que planejamento familiar vocês têm? E aí a Mariana falou: pai, sinceramente, se Deus permitir, nós vamos adotar crianças. 2 ou 3. Mas ter filho biológico, nem pensar. É curioso, mas por quê? Não, colocar mais um ser humano para sofrer nesse mundo, do jeito que está. Falei: de onde você tirou esse pensamento? Nasceu comigo, pai. Falei: mas não nasceu com você mesmo. Porque você cresceu numa família cristã, você ouve a palavra de Deus desde sempre. Eu também cresci numa família cristã, os meus pais foram convertidos pela graça de Deus no ano em que eu nasci. Então eu literalmente cresci e vivi a vida inteira na igreja. Só que eu também sou sociólogo. Então, quando nós estudamos a sociedade, o avanço, o progresso, e principalmente a filosofia contemporânea, o modo de pensar que é recorrente hoje, nós vemos uma influência grande do diabo em relação a que as pessoas não procriem, em relação a que não sejam respeitados os padrões de família que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. E eu não vou me alongar muito nisso, mas assim, eu conheço relativamente bem a definição jurídica de família. Hoje, se 2 pessoas decidem conviver no mesmo ambiente, com o compromisso de um cuidar do outro, de um
proteger o outro, não precisa ter relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Isso legalmente já pode se configurar numa família. A definição sociológica de família é ainda mais ampla que a definição jurídica. Mas nós vamos ficar com a definição bíblica. Um homem, uma mulher. E Jesus, quando cita essa definição, em Mateus 19, verso 5, ele a complementa. E Jesus pode fazer isso, porque Jesus é a palavra encarnada. Ele diz, o que Deus uniu, o homem não separe. O que passa disso é de procedência maligna. E porque a família é tão importante, ela é tão atacada desde sempre. Mas as transformações do mundo contemporâneo parecem ser ainda mais fortes, parecem ser ainda mais incisivas, parecem minar ainda mais essa instituição criada por Deus. Então, só para nós pensarmos um pouco, o mundo está mudando. E que impacto essas mudanças causam na família? Por exemplo, quando nós pensamos em relação à instabilidade econômica. Hoje eu conversava com meu filho à tarde, no almoço, enquanto conversávamos também com o pastor Roberto Amorim. Eu não sei se alguém aqui conhece o Roberto Amorim. Ele é aquele do devocional famoso Bom Dia. Um missionário, um ganhador de almas, através dos projetos que ele tem, do Bom Dia, do Radinho de Deus. Pessoas estão sendo alcançadas no Brasil, na África, uma grande bênção. Mas o meu filho falou assim, pai, dificilmente eu vou conseguir ter uma carreira que financeiramente vai me proporcionar a condição de vida que você alcançou. E, gente, eu não sou o maior exemplo de gente bem-sucedida na carreira. Eu sou daqui, do Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo. Jardim Ângela é só referência, né? Jardim Guarujá, mais exatamente, ali perto do Buraco Quente. Foi onde eu cresci, me criei, né? Então, se você ainda não me conhece, não se deixe levar por qualquer tipo de aparência, linguagem. Eu nasci na favela, Deus me tirou para morar em São Bernardo do Campo, mas a favela nunca saiu de dentro de mim, e não sai. E meu filho disse, pai, dificilmente eu vou conseguir ter uma carreira como você teve até agora e ter a remuneração que você tem, porque com as crises, os ciclos de crise são cada vez menores no tempo, então a gente ganha e perde muito rápido. E é só um dos aspectos, porque se a gente for falar de tecnologia e o impacto que as novas tecnologias têm sobre as famílias, é assustador. Eu, eventualmente, ministro no Instituto Haggai do Brasil, e conversando com pastores, com gente que pastoreia muita gente, comunidades aí, igrejas de 2, 5, 10 mil pessoas, é recorrente ouvir os irmãos dizendo, quando as famílias nos buscam para aconselhamento, e nós agendamos um horário, o segundo ato é dizer, vamos na tua casa. Eles falam, melhor não. Porque quando chega em casa, as pessoas sentam até em redor da mesa, só que todos estão no seu próprio mundo com o smartphone. Então são pessoas que estão geograficamente lado a lado, mas estão a um universo de distância umas das outras. E eu fui testar isso na minha casa. Eu costumo chegar tarde, por volta de 10, 10 e meia da noite. E eu, sem dizer nada para a Ana, comecei a mapear nossos hábitos noturnos. Nós deitamos na cama, cada um pega o seu telefone, confere as últimas mensagens que chegou. Aí depois esse trabalho, que é um trabalho, eu acho que você também fica cansado, cansada quando faz isso, não fica? Você abre o WhatsApp, céus, eu vi isso aqui 3 horas atrás, já tem 50, 100, 200 mensagens. Aí é um trabalhão filtrar o que pode ser útil, o que não é, o que você precisa ter atenção, o que você não precisa. Hoje já tem inteligência artificial que faz isso, glórias ao Senhor. Mas pensa em depender de IA, a gente desenvolve menos o raciocínio crítico
E a IA pode ser ótima, mas ela não faz tudo sozinha, ela não tem todos os teus critérios, eventualmente ela não vai considerar algo importante que você considera. Então, confiar 100% nela é desafiador, é quase estúpido. Mas depois que a gente tem esse trabalhão, deixa eu esparecer um pouco. Eu recebi um videozinho engraçado, deixa eu ver de novo. E depois você vai para um outro videozinho engraçado e para um outro curioso. E se você não tomar cuidado, você gasta 30, 40, 50 minutos muito fácil. Aí a minha neuroatipicidade, pastor Joel, é uma bênção, porque ela não me permite fazer isso. E eu também recuso emburrecer. Emburrecer não, porque estamos na igreja. Eu me recuso deixar-me viciar por isso, porque eu tenho que usar com sabedoria o meu tempo. Eu não tenho tanto tempo assim. São apenas 24 horas por dia e eu preciso pagar caro para usar esse tempo, porque ele não vai voltar. Mas eu mapeei isso e falei para a Ana, quanto tempo nós passamos com o celular na mão quando chegamos em casa? Ela falou, 5 minutos. Falei, essa é a sensação. Eu vou trazer as métricas, o tempo real. Ela ficou assustada. E eu disse, se nós investirmos metade desse tempo para conversar, nós dois. Você me conta um pouco mais de como foi o teu dia, você me fala das tuas dores, você conta a piada que você ouviu, você fala dos nossos problemas, e se nós investirmos o tempo desse jeito? Hoje, as novas tecnologias são um desafio, e nós podemos falar sobre vários aspectos de transformação no mundo contemporâneo que colocam a família na berlinda. Mas isso não é nada novo, gente. Então vamos até Atos capítulo 21, os versos 7 até 14, para nós lermos as Escrituras e pensarmos sobre os valores que o Senhor nos apresenta, que se nós os adotarmos e colocarmos em prática na vida, nós protegemos a família e somos uma família edificada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Somos uma família vencedora, somos uma família que cumpre o propósito de Deus. Vamos ler todos juntos esse texto? Aqui está na Nova Almeida atualizada, ok? No 3. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Bom, é um pouco difícil, num primeiro momento, intuir o que este texto está falando sobre valores para a família. E antes de tratar dos valores que esse texto apresenta, eu preciso contextualizá-lo para que você entenda mais e melhor e todos nós juntos possamos aplicar a palavra de Deus nessa noite para a vida. Paulo está falando sobre, ou Lucas está falando sobre
um retorno da terceira viagem missionária. Lucas, Paulo e talvez algumas outras pessoas estão retornando da Ásia Menor, de Éfeso, local em que Paulo passa 3 anos da sua vida, do seu ministério. Depois você pode ler Atos capítulos 19 e 20, que falam sobre a história do plantio daquela igreja. Em Atos 20 e 31, Paulo fala sobre os 3 anos que ele passou naquela cidade. E através deste tempo de ministério na Ásia Menor, em Éfeso, todo aquele território, que hoje equivale ao sul da Turquia, ouviu o Evangelho. Esse território da Ásia Menor corresponde quase ao espaço geográfico do nosso sudeste brasileiro, que envolve São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sem internet, sem rádio e televisão, sem jornal impresso, em 3 anos toda aquela região ouviu o Evangelho. Um breve parêntese: o avanço da obra do Senhor depende mais de obediência do que de recursos materiais. Mas Paulo então volta, e de cidade em cidade, ele diz em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos pastores de Éfeso, ele é alertado de que lutas e tribulações aconteceriam com maior intensidade. E quando eu penso sobre isso, eu fico um pouco chocado, porque o ministério em Éfeso foi uma bênção. Por exemplo, em Atos 19, há o relato de que pessoas que praticavam magia, artes mágicas, foram convertidas, e eles queimaram em praça pública os livros. E o valor, o montante do que foi queimado é valorizado lá, 50.000 denários, o dinheiro romano. E se você atualizar 50.000 denários para o valor de hoje, nós estamos falando entre 7 e 13 milhões de reais. E aí eu fico pensando, por que não pegou a porcaria daqueles livros e vendeu, né? Gente, porque era maldição. E quando nós encontramos ou somos encontrados por Jesus, lembra das parábolas do reino em Mateus capítulo 13? Há uma curtinha que eu gosto muito, a parábola do trabalhador que, enquanto estava arando a terra, encontra um tesouro de grande valor. E quando ele encontra aquele tesouro, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, pela alegria de possuir aquele tesouro. Quando somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, o Evangelho é tudo para nós. O Evangelho, o Senhor Jesus, é tudo em nossas vidas. Mas não foi só glória. Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 32, que lá em Éfeso, na Ásia Menor, ele teve que lutar contra bestas, contra feras. Em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 7, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a grande tribulação que nós sofremos na Ásia. Uma tribulação tão grande que até da vida nós desesperamos. Ou seja, chegou um ponto do ministério lá na Ásia Menor que eles disseram: agora nós vamos morrer, nós vamos ser trucidados, não há saída. E o Espírito Santo, na viagem de retorno a Antioquia da Síria, e depois a Jerusalém, onde ele pretendia chegar, traria mais dificuldades, mais desafios, mais lutas, mais adversidades. Dentro desse contexto, nós temos então a narrativa de Atos 21, uma família com valores sólidos. E que família era essa? A família de um homem. Qual homem? Acabamos de ler no texto. Filipe. E Lucas, ele identifica Filipe com 2 qualificativas. Ele era um dos 7. O que significa isso? Os 7 diáconos. Em Atos 6, versos 3 e 5, quando aconteceu a primeira grande crise da igreja cristã, por causa de acepção de pessoas,
as viúvas da igreja que não falavam aramaico, que falavam grego, não estavam sendo servidas nas refeições de amor, nas refeições da coinonia. E aquilo poderia causar um cisma na igreja, de modo que os apóstolos foram chamados para interferir. Mas os apóstolos disseram: nós não podemos deixar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. Então escolham entre vocês 7 homens. Eles devem ter bom testemunho, serem cheios do Espírito e de sabedoria. E Filipe era um dos 7. Também Lucas o identifica como o evangelista. E aí em Atos 8, versos 4 a 8, depois 26 até 40, falam a respeito dessa carreira dele de evangelista. Quando ele encontra um eunuco da Etiópia que saía de Jerusalém. Isso é o texto de 26 em diante. E ele prega o evangelho para aquele homem. Mas antes disso ele estava na Samaria e ele pregou o evangelho e muitos samaritanos foram convertidos. Uma grande igreja foi plantada ali, de modo que até Simão Pedro foi enviado pela igreja de Jerusalém até Samaria. Era um homem, portanto, que tinha um grande compromisso com a fé e com o evangelho de Jesus. E isso eu quero compartilhar de uma maneira enfática com vocês. Nos mostra que a família cristã se sustenta não pelo que ela tem de conforto, mas pelo que ela possui de caráter. E esse caráter é construído pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, na medida em que nós nos sujeitamos a Deus, em que nós somos não apenas ouvintes, mas especialmente praticantes da palavra, na medida em que nossas escolhas e decisões são de seguir Jesus e de fazê-lo com toda a fidelidade, não importando as circunstâncias. A partir dessa nossa decisão, o Espírito Santo molda o nosso caráter, ele forma Cristo em nós. E você se lembra de Colossenses 1, 27 e 28, Cristo em nós é a esperança gloriosa. Quando o Espírito Santo molda o nosso ser e nós passamos a refletir Cristo, os valores de Cristo passam a ser os nossos valores. As afeições de Cristo, os amores de Cristo, os interesses de Cristo, os apegos de Cristo passam a ser os nossos valores, os nossos afetos, os nossos interesses, a nossa grande busca de vida. E aqui nós temos basicamente 4 valores que moldam esse caráter, que formam Cristo em nós e que tornam a família sólida para enfrentar as grandes transformações pelas quais o mundo passa. As transformações que nós vivemos hoje parecem as mais loucas, as mais absurdas, as mais inomináveis da história da humanidade. E se a gente falar de tecnologia, de progresso científico, realmente são. Mas o inimigo das nossas almas trabalha desde a queda para fustigar a família como plano de Deus. Então Salomão estava absolutamente certo quando disse que não existe nada novo debaixo desse sol. O mesmo inimigo que atacava no primeiro século da era cristã, Filipe, Paulo, a igreja, as famílias convertidas, é o inimigo que quer roubar, matar e destruir hoje. E ele usa os mesmos ardis, os mesmos dardos inflamados. Ele ataca nossas mentes, ele ataca o nosso coração, tentando nos desviar do plano de Deus que é perfeito para as nossas vidas e nos iludir e nos convencer a seguirmos o nosso próprio caminho. E somente quando nós fazemos a decisão de adotar nas nossas vidas os valores de Deus, os valores de Jesus, os valores do Evangelho, nós somos sólidos para resistir a toda e qualquer transformação. Inclusive usando as transformações como meios para proclamar a fé, para pregar o Evangelho e levar estes valores a toda a gente, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. O primeiro desses valores, gente, diz respeito à nossa consciência sobre quem nós somos, a nossa identidade.
A família de Filipe era uma família de valores sólidos, porque Filipe sabia exatamente quem ele era e qual era o seu papel nesse mundo. Você sabe exatamente quem você é e qual é o teu papel? Eu demorei um pouco de entender quem eu era, e eu demorei um pouco mais para entender qual era o meu papel. E sinceramente eu ainda estou nesse processo de entendimento, de compreensão. Eu demorei de entender o que é ser filho de Deus e embaixador do reino de Deus nesse mundo. E durante muito tempo eu fiz tantas coisas buscando a aprovação das pessoas. Pastor Joel foi meu professor no seminário. É que ele começou com 10, 12 anos de idade, né? Então, como eu estou com 27... Não pode mentir aqui, né? É pecado. Eu sou pastor ordenado há 21 anos. E quantas vezes eu subi no púlpito para pregar, não por devoção, mas para provar que meu desempenho era bom. E como era gostoso ouvir pessoas dizendo: parabéns, a pregação dessa noite foi excelente. E voltando para casa, perguntava a Ana, eu não a chamo de Ana, amor, o que você achou da pregação? Foi boa, complicadinha de entender alguns pontos, porque teu raciocínio às vezes é difícil para eu alcançar, mas sabe o que me dói às vezes? É que parece que tem uma pontinha de arrogância. Gente, aí a guerra começava. Arrogante? Eu? Sabe aquela postura defensiva de alguém que se sentiu profundamente ofendido e agredido? E eu passava então a defender a minha posição, a minha grande humildade, que me provocava um grande orgulho espiritual. Eu não vou falar sobre isso, mas você já ouviu aquela frase feita, né? Humildade é a característica ou a virtude que quando você tem e percebe, você termina de perder. Isso não é verdade, porque Jesus disse, eu sou humilde. Quando Jesus disse, eu sou humilde, ele estava sendo arrogante, orgulhoso? Não. Lembra de Mateus 11, 29, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Mas no meu caso havia uma arrogância, havia uma soberba, havia um orgulho próprio gigantesco, porque eu não entendia direito que ser filho de Deus é a maior posição que se alcança, é o maior reconhecimento que se tem. Eu ainda precisava ser validado pelas pessoas. Eu ainda precisava de alguém que me dissesse, que bonitinho que você fez, bebê. Eu vou te dar uma balinha. E quando isso acontecia, uau, que dose de satisfação. Mas quando eu entendi do fundo do coração a palavra do Senhor a dizer, você é meu filho. E eu entendi essa identidade, tudo mudou. Porque agora eu não estou mais disposto a fazer ou deixar de fazer por performance, para agradar alguém ou para que as pessoas de alguma forma me elogiem, reconheçam o meu valor. O meu valor já foi reconhecido na cruz. A minha identidade foi formada lá. E ao longo do tempo eu descobri que eu já recebi reconhecimento, louvor, elogio, por muito do que eu desobedeci da palavra de Deus. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não agi conforme a verdade do Evangelho, e veio gente dizer, parabéns, é isso aí. Mas também já aconteceu o oposto, de eu viver a palavra, de eu praticar as Escrituras, e ser censurado. E se eu não tenho a minha identidade firmada em Jesus,
se eu não sei quem eu sou, eu me perco. E também é necessário saber qual é a tua função, qual é o teu papel. Vamos para Filipe? Pense em Filipe, gente. A igreja de Jerusalém, na primeira pregação pentecostal, no Pentecostes, ela tem uma adesão de 3.000 pessoas. O grupo de 120 explode, 3.000 são batizados. Atos 5 fala sobre mais 5.000 conversões. Talvez a igreja de Jerusalém, em Atos 6, tivesse algo em torno de 12 a 15.000 pessoas. Gente, deve ser uma igreja muito legal de ser membro, não é? Porque eu sei que a igreja aqui é diferente. Mas lá em São Bernardo do Campo, sendo uma igrejinha de 120, 130 pessoas, às vezes é chato e é complicado. Se o tecladista, se o baixista, se o baterista falta, não tem outro. Mas na igreja de 12.000, de 15.000, tem uma fila. Dá até problema de você escolher quem vai substituir. Quando a gente fala de recursos financeiros, olha, tem um irmão aqui que o motor do carro dele fundiu, ele trabalha no Senhor, ele é um pai de família honrado, e ele é nosso irmão na fé, ele não tem dinheiro para consertar, vamos ajudá-lo? A gente meio que quebra os cofrinhos, aquele porquinho antigo, a gente conta as moedinhas. Na igrejona de 12, 15.000, gente, como é que a gente faz? A gente abre a boca, gente, que consertar esse carro o quê? Toma o carro zero. Por que Filipe saiu da igreja de Jerusalém? Alguém se lembra? Porque depois da morte de Estevão, narrada em Atos 7, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. Pensa de um dia para o outro ter uma transformação tão grande na tua vida que você tem que fugir de casa, deixar tudo sem saber exatamente para onde vai. E Atos 8 fala sobre Saulo, que assolava a igreja, que tentava destruir espiritualmente a igreja, e estava perseguindo Filipe, os apóstolos, todos os cristãos. E Filipe sai de casa, perde tudo por causa de um infeliz desse. Desculpa, gente, eu tenho que ser honesto, porque esse é um grande infeliz, fazendo um mal desse tamanho, pensando estar fazendo um favor para Deus. Aí Filipe chega na Samaria, um território hostil para o judeu. Ele começa a pregar, aí nasce uma grande igreja. É hora de fazer o quê? Consolidar o ministério, discipular essa gente, formar um time pastoral, uma grande equipe, treinar novos líderes, enviar missionários para o mundo inteiro. Mas o que Filipe faz quando a igreja cresce? Ele é levado pelo Espírito Santo para a estrada que descia de Samaria para a região de Azoto e para o sul, no caminho do norte da África, para encontrar um homem. Então ele deixa a igrejona para ir para a igreja grande que Deus plantou através dele, e ao invés de permanecer na igreja grande que foi plantada por ele, o Espírito o encaminha para alcançar uma pessoa. E depois disso, Filipe de Azoto vai para Cesareia, onde cerca de 30 anos depois, nós o encontramos em Atos 21. Qual era a função de Filipe? Ser um pregador do Evangelho. Apenas e tão somente isso. Mas lá em Jerusalém, a igreja é melhor. Gente, não é sobre qualidade e tamanho, é sobre o teu papel, a tua função, a tua identidade. Filipe tinha muito claro qual era a sua identidade. Não era necessariamente ser um pregador, ele era. Não era necessariamente ser um evangelista, ele era. Mas especificamente, como filho de Deus,
ser um seguidor de Jesus nesse mundo, não importando as circunstâncias. 30 anos depois, quem ele recebe na casa dele? O causador de todos os seus males. E eu não sei o pastor Joel, que é bem mais santo que eu, mas eu teria dificuldade de receber alguém assim. Não, agora ele é convertido, olha quantas igrejas ele plantou, olha quantas almas alcançadas. Glória seja dada a Deus, mas eu não esqueço o que ele fez. E por causa da identidade, o que Filipe faz? Não apenas perdoa, ele acolhe. A casa dele é uma base da missão. Paulo chega em Ptolemaida junto com Lucas e talvez 2 ou 3 irmãos, passa um dia. Na casa de Filipe ele fica vários dias. Por quê? Porque naquela casa havia um homem cuja identidade estava perfeitamente estabelecida e esclarecida. Eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus. Quem eu sou e o que eu faço. Enquanto você, irmão, você, irmã, não entender isso na tua vida, você não é apenas um homem, uma mulher com uma carreira profissional. Você pertence a Jesus e deve viver para Jesus. Se isso não acontece na tua rotina, se isso não acontece no teu trabalho, se isso não acontece na tua vizinhança, você está vivendo errado. A tua identidade não está sendo assumida e vivenciada na plenitude. Como é que está a tua compreensão sobre quem você é e sobre qual é o teu papel? Esse é o primeiro grande valor que torna uma família sólida, a compreensão da nossa identidade. O segundo valor é a prática constante do discipulado na família. E aí você fala, Maurício, por favor, não sai do texto da Bíblia, porque o texto não fala nada de discipulado. Diretamente não, mas no verso 9, há uma menção sobre 4 pessoas, as filhas de Filipe. Nós não sabemos o nome delas, mas elas eram, de acordo com o texto sagrado, profetisas. Um breve parêntese, o profetismo veterotestamentário, ele não dizia respeito majoritariamente a predizer o futuro. Profetismo era o ato de ser voz de Deus na sua geração. Então, quase sempre, Deus fazia uma aliança com o seu povo, o povo seguia a aliança até certo ponto e quebrava, rompia a aliança, o pacto com Deus. E vez após vez, Deus enviava os seus profetas para chamar a atenção, para repreender, ser a voz de correção e dizer, voltem para Deus. Então, mais de 85% do profetismo bíblico não diz respeito a futuro, e sim a presente e passado. Então, as profetisas da casa de Filipe, suas filhas, eram porta-vozes de Deus. Eram pessoas que traziam a palavra de Deus dentro de sua vida, dentro do seu contexto, para edificar o povo de Deus, para edificar a família de Deus. E elas eram profetisas, gente. Por que isso acontece? Elas aprenderam de quem? Elas aprenderam quando? Elas aprenderam onde? Elas aprenderam dos seus pais. Elas aprenderam de uma fonte sadia e confiável, de um casal que criou o seu lar estabelecido em Jesus, que é a rocha. E, portanto, aquele lar não era apenas um lugar em que se ensinavam moralidade, em que se ensinavam, eventualmente, religiosidade e práticas devocionais. Acima de qualquer coisa, aquela família entendia que pertencia a Jesus e que devia viver para Jesus. E treinava todas as pessoas para isso. A ponto de que as 4 filhas podiam exercer com liberdade seu dom espiritual.
Isso me faz pensar sobre a situação atual. Por que nós não temos nas nossas igrejas um grande grupo de adolescentes e jovens que falam da palavra de Deus com amor, com ousadia, com intensidade? E essa foi uma promessa do Pentecostes, quando Pedro prega a palavra, ele diz: hoje está se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. O Senhor derramará o seu espírito, e os seus filhos e filhas profetizarão, eles terão visões, os seus velhos sonharão. E aqui, gente, não tem nada de místico. O ato de jovens profetizarem e ter visões dizia respeito ao fato de que, especialmente no primeiro século da era cristã, a expectativa de vida era baixíssima. Os ideais das pessoas estavam mortos. Os judeus, especialmente, que esperaram o Messias por tanto tempo, estavam exaustos, emocional e espiritualmente, sem nenhuma perspectiva de futuro. E quando a pessoa não tem perspectiva de futuro, a vida fica vazia, fica pobre, fica seca. E como estamos vivendo os nossos dias? Pergunta para o adolescente de 14 anos: o que você quer ser quando crescer? Sei lá. Para quem responde bem, porque uns fazem uns grunhidos. Entendi, a gente faz aquela cara de conteúdo, né? Para não parecer tão bobo. É assustador como a juventude hoje está sofrendo tanto, como a juventude está carecendo de amor, de carinho, mas especialmente de ideais, de sonhos, de enxergar um futuro melhor. E se olhar para o mundo, não dá mesmo para ter esse tipo de visão. Agora, se nós olharmos o mundo, se nós olharmos a vida, de acordo com a palavra de Deus, tudo muda. Porque nós somos embaixadores de um reino que já chegou em nossos corações, mas que em breve vai ser plantado 100% aqui, quando Jesus voltar e quando Jesus reinar. E nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Quando nós entendemos que, como representantes de Deus neste mundo, como peregrinos e forasteiros, nós podemos investir a nossa vida para que o reino de Deus progrida ainda mais, alcance mais pessoas. E mesmo sofrendo, nós podemos dizer como Paulo: eu sei que a leve e momentânea tribulação que nós estamos passando agora produz em nós um peso de glória infinitamente maior, porque nós prestamos atenção principalmente para o que é invisível. O que se vê é temporário, o que não se vê é eterno. E eu fico pensando sobre a minha vida, gente, porque eu nasci ali no Buraco Quente, no Jardim Guarujá. Eu cresci no meio de 18 moleques naquela rua, que até 1900 e não te importa, era uma rua de terra. E a gente fazia tudo lá. E chegava um determinado horário, minha mãe gritava: Maurício, entra para casa agora. E se eu não obedecesse, a primeira vara da infância comia solta, então eu não queria experimentar aquela vara muitas vezes. Eu obedecia. Mas por que tão cedo? Porque você não é como eles. E aí tinha que ter o tempo devocional, tinha que ler a Bíblia, tinha que orar. E eu não vou negar, gente, naquela época era uma chatice. Mas hoje eu olho para trás e falo: Senhor, obrigado, quanta misericórdia, quanta graça. Porque dos 18 somos em 3 vivos até hoje. Os 3 únicos que foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quem não morreu de morte violenta, morreu com o uso de entorpecentes. Mas por ter nascido numa família cristã, eu fui discipulado desde cedo em enxergar o mundo com os olhos da fé. Então, enquanto os meus colegas, puxa, como é que a gente vai vencer? E se a gente pegar uma trouxinha, entregar do outro lado da escola, a gente vai ganhar um dinheiro? Não, eu não nasci para isso. A minha vida não existe para isso. Deus não me trouxe a esse mundo por isso. E eu vou ser fiel.
Não porque eu sou melhor que qualquer pessoa, mas porque essa fé foi plantada no meu coração. Então, enxergar aquilo que ainda não existe, tudo bem, pode ser que eu nunca tenha uma casa própria, pode ser que eu nunca vou ter um carro do ano, pode ser que eu nunca vou ser uma pessoa famosa, mas eu vou seguir Jesus. Um dos primeiros textos bíblicos que eu memorizei foi 1 Pedro 2:21. Pois por isso também Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. E olha, a gente enxergar a vida, o futuro assim é tão mais bonito. Porque a glória que está por vir, olho nenhum viu. É impossível mensurar, medir. Aquele velho hino que nós cantamos, metade da glória celeste nunca foi dita a nós os mortais. Mas há uma promessa maravilhosa. 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Nós não sabemos ainda como seremos, mas nós seremos tais quais Jesus. Uau! E uma família que discipula, uma família que vive Jesus, uma família que prega Jesus, uma família que é autêntica na fé, por mais imperfeita que seja, porque você sabe que não é quem devia ser. Eu também sei a meu respeito. Mas o Senhor sabe quem eu sou, e Ele me ama assim mesmo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre Daniel Vorcaro, Banco Master. Eu recebi uma ligação 3 semanas atrás de um rapaz que estava sofrendo. Entre os anos de 2024 e 2025, ele trabalhando na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, sendo assessor-chefe da presidência da CVM, ele escreveu 24 pareceres contra as operações do Banco Master. E esses pareceres não foram levados para votação, eles foram sumariamente arquivados. Mas em novembro de 2025, eclode uma grande crise, o noticiário é infestado por uma figura que até então era anônima para a grande maioria de nós, e descobre-se um escândalo de alto valor financeiro. O presidente interino da CVM não poderia ser reconduzido como interino em 2026, então o novo presidente interino fala para esse jovem que me liga: retira estes teus pareceres, porque nós não temos interesses nele. E esse rapaz disse: eu não posso fazer isso, porque o nome disso é fraude, e eu não posso fazer uma fraude. Então o presidente interino disse para ele: fraude é o nome que você quer dar, eu chamo isso de ingenuidade. E está na hora de você se tornar adulto. Retire esses pareceres, porque eu estou mandando. Ou eu retiro você da tua função e coloco você na ilha de Creta, no exílio absoluto. Você vai ficar no fundo da última sala, usando a última mesa, e no ostracismo completo. E o rapaz disse: isso pode me acontecer. O presidente interino ficou em choque e perguntou: bom, você já sabe que vai acontecer porque eu não estou te ameaçando. Por que isso? E o rapaz falou para ele: é uma longa história, mas é por Jesus, que chegou na minha vida através do meu avô, dos meus pais, e é quem eu sigo, sendo assessor, presidente,
sendo superintendente, e se você me colocar como escriturário, é onde eu vou continuar servindo. E esse rapaz me liga com dor no coração, dizendo: pai, como é duro seguir Jesus em muitos momentos, não? E ele me conta a história, nós oramos juntos, nós choramos juntos. E eu pergunto: filho, agora que você está sentindo essa dor, se você pudesse voltar atrás, o que você faria? Ele faz uma citação de João 6, verso 69. Pai, para quem nós vamos? Isso aqui é tão momentâneo, é tão transitório. E quando eu penso sobre quem eu sou e sobre o que eu faço, gente, eu não quero parecer herói aqui para você. Se um dia você quiser, eu posso te contar uma coletânea de pecados que eu já fiz. Uns maiores, uns menores, mas assim, tem para todo gosto e bolso. Eu já fiz coisas que até quando eu revisito, quando eu relembro, eu falo: mas como é que um indivíduo que cresceu na fé é capaz de fazer tanta burrice? Tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Mas é sério, eu não brinco de seguir Jesus. E o valor sólido que nós podemos deixar de legado na vida é viver Cristo e transferir isso para as futuras gerações. Quanto tempo você separa na tua casa para compartilhar a fé? E não só compartilhar a fé abrindo a Bíblia, compartilhar a fé na hora que o aperto chega e você reúne a família e diz: vamos orar juntos. Porque a maioria de nós quer encobrir a dor, quer de alguma maneira blindar as pessoas ou parecer sempre forte, sempre firme. Mas e o discipulado da vulnerabilidade, que nós reconhecemos as nossas limitações? Eu me recordo quando minha filha tinha 11 anos, gente, pré-adolescente. Eu tive um acesso de ira no trabalho que eu ameacei quebrar a cara de um homem, que era bem maior que eu. Então, ainda bem que eu era chefe dele, porque se ele viesse para cima, né? Bom, eu também não falei isso de graça, né? Eu fui faixa roxa de jiu-jitsu, faixa laranja de Krav Maga. Eu sempre gostei muito de lutar, né? Então, é claro, ele era bem grande, mas eu sabia que ele não tinha treinado nada. Eu podia ter feito alguma coisa ruim com ele. E estava disposto. Cristão, pastor. Imagina ouvir o teu pastor no trabalho dizer assim: ou você sai daqui agora, ou eu te quebro na pancada. E o sujeito olhar e falar assim: quero ver me falar isso depois das 17 horas na calçada. Falei: não vamos esperar 17 não, vamos agora. Ele viu que era sério. Mas também com arma na cintura, pus na gaveta, tranquei, vamos agora. Calma, doutor. Calma não, só sai daqui. Gente, terminei o expediente com a paz, com uma tranquilidade. Lembra quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz para nos dar. É uma paz falsa, é uma paz enganosa, uma paz fugaz, mas é uma paz. E eu, depois que fiz o que fiz, que estou narrando aqui, sem muito mais contexto, porque o demais me envergonha ainda mais do que isso, que já é uma grande vergonha. No trânsito para casa, gente, eu nunca peguei tanto semáforo, de ficar parado e, não sei você, eu quando fico parado, fico pensando no que aconteceu. E a consciência torturando, e o Espírito Santo atacando o meu coração, tentando gerar o arrependimento eficaz na minha vida. E eu estaciono o carro quando eu chego em casa e penso: que miserável que eu sou. Eu não estou tendo forças nem para orar. Eu que falo tanto de oração, eu que ensino tanto sobre oração.
Pensei que não tivesse ninguém em casa, me joguei no sofá. Eu não conseguia ajoelhar para orar, de tão sujo que eu me sentia. De repente aparece a Mariana. Ei, pai, que barulho foi esse? Falei, filho, eu estou com um problemão. Por favor, me ajuda. Ora por mim. E ela então pega na minha mão, ajoelha. Eu sentado, gente. O pai dela. Deus, acalma o coração do meu pai. Deus, tranquiliza o coração do meu pai. Se meu pai pecou, perdoa o pecado do meu pai. Só que filho de pastor, às vezes é uma desgraça. Ou quer dizer, é uma bênção, mas assim, eles ouvem e aprendem certas coisas, né? Deus, se meu pai não está conseguindo se apropriar da graça. Meu Deus, ela é teóloga. Mas isso é discipulado. Depois, filho, obrigado pela oração. Anos depois, filha, você lembra daquele dia? Pai, eu nunca esqueci. E eu sempre pensei, eu vou perguntar para ele o que aconteceu naquele dia. Naquele fim de tarde. Quando eu expliquei para ela, ela falou assim, que legal. Que legal o quê, filha? Não, você está vivendo, pai. E está vivendo e crescendo como ser humano, como discípulo de Jesus. Ela podia orar por mim porque ela já tinha visto tantas pessoas orarem umas pelas outras. É discipulado. Como é que isso está acontecendo na tua família? Gente, tem mais 2 valores, eu vou ser muito breve com eles, porque eu já falei mais que o meu tamanho permite. O lar cristão tem um valor sólido quando a sinceridade é praticada como rotina. Atos 21, 10 e 11 fala sobre a chegada de um novo visitante no lar. Um homem chamado Ágabo. E Ágabo traz uma notícia inconveniente. A festa, gente, pensa no churrasco que eles estavam fazendo lá, na música, na comunhão, no compartilhar de histórias. Felipe falando, rapaz, quando eu saí de Jerusalém fugindo, caí no caminho, tropecei numa pedra, rachei a testa. E aí Paulo rindo, assim, meio seco, né? Falou, realmente isso aí te aconteceu. Rapaz, você pegou pesado naquela época. Mas dá um abraço aqui, irmãozão. Que legal que hoje nós somos amigos, pertencemos ao Senhor. De repente chega alguém, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, os pés e fala assim, o dono desse cinto vai passar por isso em algumas semanas. Estraga o clima, não? Sujeito inconveniente. Mas já pensou em quantas vezes nós sonegamos as verdades duras e difíceis para manter uma aparência? E se nós, os que estamos em Cristo, não podemos falar as verdades difíceis, afinal, o que nós estamos fazendo aqui? Quem nós somos? E sabe de uma coisa? Um dia, as notícias ruins chegam. E o lar cristão sólido tem a sinceridade como valor absoluto. Inegociável. Nós podemos ser quem nós realmente somos, não porque isso significa quem nós devemos ser, mas é a partir daí que o Espírito Santo de Deus nos transforma. E às vezes é impressionante que nós colocamos máscara até dentro de casa. Nós somos hipócritas, ou seja, nós disfarçamos o tipo de vida que deveríamos ter com a vida que realmente temos. O cônjuge chega, a gente desliga a televisão e fala, eu estava vendo um devocional bíblico maravilhoso. E desliguei agora porque você chegou precisamente na hora que eu ia orar. Não precisa fazer isso. Se você não for sincero, sincera, como é que Deus vai usar a vida do teu cônjuge, dos teus pais, dos teus filhos, para ministrar você e transformar a tua vida, teu coração? E o quarto valor que torna uma família sólida é a submissão absoluta a Deus. Porque quando Ágabo fala, o dono desse cinto vai ser muito maltratado, o que toda a família faz? Não vai para Jerusalém, não vai de jeito nenhum. E Paulo chega a bradar, eu imagino alguém com o coração sobrecarregado emocionalmente.
Alguém que sabia que tudo isso era carinho, era cuidado, era amor leal, mas que só pensava na autopreservação, não estava olhando o grande plano de Deus. Ele diz: gente, para, eu não aguento mais, vocês estão machucando muito o meu coração. Vocês sabem quem eu sou, vocês sabem como é a minha vida, vocês sabem para que o Senhor me mantém aqui. É para pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Eu fui inimigo da cruz, eu fui inimigo do caminho. Eu, o maior dos pecadores, fui salvo pela graça. E a minha missão é anunciar essa graça. Então, se for para ir até Jerusalém e sofrer, eu estou disposto. Porque Ele já me comprou, a minha vida não tem mais preço, eu sou impagável. E se precisar morrer, eu também estou disposto. E aí o texto termina com o valor maior da vida cristã. Como Paulo não se deixava persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Quando uma família adota a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, como um absoluto, essa família se torna indestrutível. Essa família chega à consciência plena de sua identidade. Essa família é discipuladora no grau máximo. Essa família, gente, é sincera. Essa família é composta por pessoas autênticas, pessoas imperfeitas, pessoas dependentes de graça e de misericórdia, mas pessoas que de todo o coração querem seguir Jesus, a ponto de dizer: não importam as circunstâncias, seja feita a vontade do Senhor. E às vezes a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, é dolorosa também. Eu me recordo de anos atrás, eu fui para São Bernardo do Campo em 2004 para ser pastor assistente. E em 2009, eu fui convidado pela igreja, depois de uma grande crise, para ser o pastor titular. Quando eu fui convidado para ser o pastor titular, ninguém mais queria pastorear aquela igreja. E eu aceitei, depois de orar durante um tempo. Em 2010, gente, foi um ano de provação muito grande. O pastor da maior igreja batista daquela época, no Rio de Janeiro, se não fosse a maior numericamente, financeiramente era a igreja mais rica do Brasil, a Igreja Batista. Ele falou assim: precisamos contratar um novo pastor, e é o teu perfil. Era para ser pastor de educação cristã. E aí ele me explicou as condições, me explicou o salário, me explicou o plano de carreira que a igreja tinha. E eu fiquei até assustado, porque eu não estou acostumado, não estava na época acostumado com essa linguagem, plano de carreira ministerial. Ele falou: encaminhe o teu currículo, porque eu vou trabalhar para que a igreja te contrate. E gente, quando ele falou o salário que a igreja ia me pagar, era quase 3 vezes o que eu ganhava. E posso te falar uma coisa? Eu sou pobre, mas assim, a vida mudou muito, tá? Eu jamais seria capaz de pedir para Deus tudo que Ele colocou nas minhas mãos. Até hoje eu sou brasileiro da classe média, mas aquela classe média não do Lula. Aliás, eu não vou falar de nome de político aqui, né? Ainda mais, deixa eu limpar aqui, se alguém tiver um lenço. Não é essa classe média fraudulenta de quem recebe 3 salários mínimos. Minha renda é um pouquinho maior que isso. Não, deixa eu ser honesto, é maior mesmo, né? Eu sou do funcionalismo público sangue azul, sabe? Aqueles que só faz greve para fazer greve, porque você vai reclamar do quê, afinal de contas, né? Judiciário Federal. Mas a igreja se propunha de pagar quase 3 vezes o que eu recebia no topo da carreira da Justiça Federal. Eu falei: Wander, não era para falar o nome do cara. Pastor, eu não preciso nem ouvir o teu convite, a resposta é não.
Falou, mas por quê? Você pode me explicar? Eu falei, sim. Deus não é Deus de confusão. Há menos de um ano, eu aceitei ser pastor da Igreja Batista de Jordanópolis. Eu não tenho como dizer para os irmãos, ano passado foi a vontade de Deus eu ser pastor aqui. Esse ano não é mais. Deus me mostrou que Ele tem uma vontade maior para a minha vida. E eu acho que você deve concordar com isso, não é? Mas o pior estava por vir, gente. Para quem é jovem 2, 3.0, lembra que nos idos de 2008, 2011, teve um projeto de uma ferrovia que ligasse o Brasil e a Bolívia, por causa daquele gasoduto. Eu conheci o dono daquele projeto, um pastor batista, meu amigo, falecido na pandemia em 2020. Esse eu digo o nome, pastor Douglas Alves dos Santos. Igreja Batista do Calvário, lá de Boa Vista, Roraima. Um homem de Deus, um plantador de igrejas, um cristão rico. Ele falou, Maurício, eu preciso de você. Você escolhe se trabalha em São Paulo ou em Brasília. E o teu pagamento vai ser 0,5% dos recursos que nós vamos receber. Na época, gente, os recursos que seriam empregados no projeto da ferrovia Brasil-Bolívia era de 100 milhões de dólares. 0,5% vai ser o teu pagamento. Só que isso seria inconciliável com o ministério pastoral. Eu, às vezes, digo isso. Tem gente que diz que não liga para dinheiro porque também nunca teve oportunidade de ter muito, não é? Então não tem mesmo como ligar. Mas e quando ele vem na tua mão, por meios legais, morais, idôneos e principalmente sem você procurar? Alguém poderia alegar que eu estava sendo desonesto de aceitar um cargo, trabalhar 2, 3, 5 anos e ganhar 0,5% de 100 milhões de dólares? Mas eu tinha dito há menos de um ano para a Igreja Batista de Jordanópolis, sim, eu aceito ser o pastor de vocês. E prometo que eu vou fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor vai ser muito pouco, mas de coração vai ser o meu melhor. Nada menos que o máximo que eu posso. Em nome de Jesus. Quando eu disse não, o Douglas falou assim, Deus te abençoe. Era você mesmo que eu precisava. Alguém fiel. Infeliz de fiel. Porque é tão fiel que não vai aceitar. Hoje eu olho para trás e eu penso, céu, se eu tivesse aceito, eu podia estar ajudando tanta gente, financeiramente. Mas é sério mesmo que nós precisamos de tanto dinheiro assim para servir a Deus? Lembra do que eu falei no começo, de que o avanço do reino não depende tanto de recursos e sim de fidelidade? Porque tudo pertence ao Senhor. Ele é dono de tudo. E a primeira ordem que Ele nos deu não foi ganhem dinheiro. Não foi sejam profissionais excelentes. A primeira ordem foi façam discípulos. Para fazer discípulo tem que ser discípulo. E para ser discípulo você tem que dizer na tua vida, Pai, não mais a minha vontade, mas a tua. É o ato de Maria, quando recebe o anúncio de que seria a mãe de Jesus e teria sua vida, humanamente falando, devastada, destruída. Seja feita a vontade do Senhor. E que mulher não queria ser a portadora humana do Salvador do mundo, do Messias? Mas gostaria de passar pelo que Maria passou até a morte,
de viver como ela viveu neste mundo até seu último dia, que nós não sabemos como foi, mas que provavelmente foi fugindo às escondidas, para não ser morta pelos inimigos da fé e pelos falsos irmãos, eventualmente. Irmão, irmã, depois disso que você ouviu, porque eu já falei demais, o que isso muda na tua vida? A grande pergunta: você quer realmente ter uma família sólida para suportar tudo que se vive neste mundo, com pressões, com as transformações que hoje são alucinantes e que trazem tantos desafios para a vida? Você de fato sabe quem você é e por que você está nesse mundo? Qual é a tua identidade? O que você está fazendo na família, na igreja, discípulos ou seguidores que dão likes? Você está sendo mero influencer por popularidade ou está seguindo Jesus? Porque alguém pegou na tua mão e te ajudou. E você está pegando nas mãos de alguém que está iniciando na jornada e ajudando a seguir Jesus. Você é o tipo de pessoa que pode falar e ouvir as verdades difíceis porque tem sinceridade e autenticidade. E sobre tudo isso, você é o tipo de pessoa, pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, irmão, irmã, na grande família que nós somos como povo de Deus, amigo, amiga, que está disposta a dizer numa só voz: seja feita a vontade do Senhor. Eu me rendo, eu me submeto, eu me entrego. O que isso muda na tua vida? O que fazer a partir de agora dessa confrontação da palavra? Está disposta de adotar estes 4 valores? Você não aprendeu nada novo nessa noite. Você já conhece isso há muito tempo. Hoje foi organizado de uma maneira diferente através do texto de Atos 21, que talvez você nem pensasse que trazia essa informação e agora você sabe que ele traz. Mas a tua identidade está em Jesus. Você segue Jesus e faz discípulos de Jesus. Você é sincero, sincera, autêntico, autêntica pela presença de Jesus na tua vida. E como Jesus, você fez uma decisão irretratável e irrevogável. Eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra viva e eficaz. E obrigado porque a tua igreja, o teu povo aqui reunido, não apenas tem motivações e inclinações religiosas nos padrões humanos, mas o teu povo aqui quer intimidade com o Senhor, quer vida na palavra. E Pai, nós reconhecemos que não somos quem nós devíamos ser. E nós reconhecemos que em muitos momentos a família que o Senhor constituiu através de nossas vidas não está alcançando o máximo potencial que o Senhor quer para todos nós por causa de nossos erros, de nossas falhas, das nossas omissões. Mas essa noite, Pai, falando sobre os valores que sustentam a família em um mundo em transformação, tem misericórdia de nós. Queremos ser homens e mulheres cuja identidade seja plenamente compreendida e vivida à luz de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre, que se entregou por nós, nos deu tão grande salvação e hoje nos dá a honra e o privilégio de andar na tua luz e de seguir o teu caminho. Que o que somos e o que fazemos, Pai, seja sempre para o teu louvor e para a tua glória. Deus, ajuda-nos a sermos discípulos fiéis e a fazermos discípulos na família, a viver o cristianismo, não apenas falar sobre as histórias da tua palavra, mas a praticar, a ensinar pelo exemplo,
a viver a fé nas horas de dificuldade, de angústia, de dor, e mesmo nas horas de vulnerabilidade que não conseguimos sequer olhar para o céu e nos ajoelharmos e orarmos, mas que nesta hora, Pai, como discípulos, possamos pedir ajuda como teu filho fez, e possamos assim seguir ao Senhor, abraçados e amparados por pessoas que também estão te seguindo. E quando nos faltam forças, o Senhor as coloca do nosso lado para nos carregar. Ajuda-nos a sermos, Pai, pessoas sinceras, leais, autênticas. E, sobretudo, Pai, ajuda-nos a sermos pessoas que querem a Tua vontade antes e acima de qualquer coisa ou pessoa neste mundo. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Abençoa as nossas famílias. Irmão, irmã, enquanto você está orando, eu não posso terminar sem fazer um desafio. Como anda a tua vida e como anda a tua família? Quais valores estão, de fato, determinando o que você é e o que você faz? Quais valores estão sustentando o teu lar? E não adianta enganar a si mesmo, não adianta mentir para si mesmo. Eu já fiz tanto isso. Dizer que quero a vontade de Deus e na verdade eu estava querendo o meu interesse. Dizer que sou honesto, sincero e tendo uma motivação duvidosa tantas vezes na vida. E o Senhor, na sua graça e misericórdia, me amou e me quebrantou e permitiu até dores e quedas para finalmente me restaurar. E talvez você esteja vivendo essa contradição nessa noite, mas a palavra que foi pregada visa edificar a tua vida em valores sólidos, para que a tua família seja edificada em Jesus. E eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas se nessa noite você precisa receber oração, você quer se consagrar, você quer colocar-se diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda, para que eu fique firme na minha identidade em Jesus, para que eu seja discípulo e discipulador, para que eu seja sincero, sincera, para que eu seja, Deus, alguém que me submeta por completo à Tua vontade. Erga uma das suas mãos e eu prometo que eu vou orar por você. Amém. Deus abençoe. Amém. Muitos irmãos e irmãs, eu peço a Tua oração por mim, eu preciso da Tua oração. Amém. Pai, obrigado pelo Teu povo e pela Tua palavra que não volta vazia. Pelo contrário, ela cumpre todos os propósitos para os quais o Senhor enviou e volta para o teu trono de graça com as nossas decisões espirituais, com a nossa devoção, com a nossa consagração. Ouve e atende o nosso clamor, a nossa súplica. Precisamos, Pai, da tua graça e da tua misericórdia ativas em nossas vidas, para fazermos as decisões de consagração, de vivermos os valores da Tua palavra de maneira resoluta, responsável, mas sem retratação, sem retorno, sem volta, porque para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida, e nós temos conhecido e crido no caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor Jesus. Abençoa as nossas famílias, a fim de que através de nós muitas outras pessoas conheçam o Teu Evangelho, a Tua salvação, o Teu Evangelho, e os céus sejam povoados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado, irmão, irmã, perdão pelo tempo longo. Deus te abençoe.